Essa exposição que vocês vão assistir é uma verdadeira negação do caráter da nossa sociedade patriarcal. Nós temos uma longa tradição do poder patriarcal e da negação do papel público da mulher na sociedade brasileira e, em particular, na sociedade pernambucana. As mulheres sempre padeceram de uma reclusão muito grande na ordem social brasileira, de serem praticamente reclusas no lar. Há relatos de viajantes estrangeiros no Brasil que dizem que os visitantes jamais poderiam ver as mulheres das casas grandes. Elas tinham que ficar sempre reclusas naquilo que se chamava de caritol, que era onde ficavam as mulheres virgens da casa. Eu começava a jogar bola no meio de rua com os meninos. Aí eu tinha um irmão que jogava no Santa Cruz, Jadir, e ele chegou e disse pra mim: se você quiser jogar bola, tem que procurar um clube. Na rua eu não quero você jogando bola, não. Aí eu entrei no Coisinha do Pai, do Pina. Eu comecei a jogar em escola, futsal, tinha o quê? Uns 10 anos mais ou menos. Nós temos uma longa tradição de ausência da presença feminina na chamada esfera pública. Uma vez que, copiando a tradição grega, as mulheres não eram cidadãs de direito, eram pessoas do oikos, do lar. Na época era muito discriminado o futebol feminino. Os pais e as mães não queriam, os filhos jogando, as filhas jogando. Achavam que era coisa para homem. O futebol sempre era visto como futebol feito para homens e não para mulheres. Então nós tínhamos muita discriminação quando nós íamos para campo, quando nós vestíamos o padrão, usávamos chuteiras. Era muito difícil jogar futebol naquela época, Como ainda hoje é um pouco. Muito preconceito. Antes, muito mais do que hoje. O próprio esporte, a gente não poderia usar a camisa do esporte porque era proibido. Usávamos outro padrão, que era coração de leão. Essa exposição, ela vem contrariar realmente essa tradição patriarcal que nós temos entre nós. No sentido, primeiro, de colocar a mulher na esfera pública, na cena pública. E segundo, de contrariar a própria natureza do esporte que elas estão praticando, que entende-se que é um esporte de virilidade, de força, de masculinidade, um esporte muito mais identificado com o alto rendimento, que seria típico dos homens, da musculatura dos homens e não da feminilidade das mulheres. No início foi muito difícil, nós tivemos que nos reunir e nós mesmos bancávamos o time. Comprou um padrão e montou o time do esporte. Comecei a jogar em 81, eu acho, se eu não me engano. Foi a primeira, acho que uns 6 meses depois que foi formado o time do esporte. Com muita determinação, a gente conseguiu montar o time, participar de campeonatos importantes, de grande expressão no cenário nacional. E ao longo do tempo a gente foi, digamos assim, que criando respeito dentro do esporte, mas o início realmente foi muito difícil, mas nós nunca desistimos. Nós conseguimos que as mulheres, através da sua luta, tivessem paulatinamente o acesso a funções, cargos, esportes, que eram vistos exclusivamente como atividades masculinas. Eu sou formada em Educação Física e voltei para o esporte como preparadora física do feminino. Eu trabalho com as meninas na preparação física. Meu nome é Aline Pellegrino, tenho 30 anos. Hoje sou treinadora de futebol, comecei minha carreira como treinadora tem um mês aqui no clube do Vitória de Santo Antão. Bebê, Sandrinha, Chave, Gabi. Então Cida, o nosso dia a dia gira um pouco em torno
de seleção, de CBF, de Copa do Mundo. O trabalho da diretoria do futebol feminino hoje, daqui de Vitória de Santo Antão, foca principalmente o bem-estar de cada atleta. E no nosso dia a dia a gente sempre busca a melhoria de cada jogadora, o nosso DM, estamos desenvolvendo aos poucos para que cada jogadora que tenha uma contusão ela seja bem atendida, buscando sempre estar nas residências delas, procurando saber como estão, o seu dia a dia, participar um pouco mais da vida social delas. Achamos que há necessidade de colocar a mulher inserida dentro do futebol. Um país continental, onde temos a maioria da nossa população formada de mulheres que gostam de futebol e não têm oportunidade nos grandes clubes do Brasil. E o Vitória procurou fazer isso. A ideia de que as mulheres hoje não só desempenham atividades econômicas, artísticas, mas que elas desempenhem plenamente, né, atividades esportivas de alto rendimento, diga-se de passagem, ela é um avanço muito grande na democratização da sociedade como um todo. Nós nos tornamos uma sociedade não só mais tolerável, né, não só menos preconceituosa, né, mas uma sociedade que aceita a diferença. O feminino, sem dúvida nenhuma, é um futebol alegre, um futebol de dedicação, um futebol que lembra os tempos idos do verdadeiro futebol brasileiro. As meninas têm uma habilidade toda peculiar do brasileiro ainda, mostra a dedicação e a técnica, não muita força, mas a dedicação e a técnica do futebol feminino. São meninas guerreiras, né, que chamamos, essas meninas que se dedicam de corpo e alma a esse bonito futebol, um futebol vistoso, futebol de técnica que nos faz lembrar aquele futebol brasileiro de habilidade, de ginga e de passes e de lançamentos. Tudo isso se vê hoje no futebol feminino. Eu vejo o futebol feminino buscando cada vez mais seu espaço, que é um futebol sério, mas um futebol alegre pela sua sutileza e pelas qualidades das moças, das mulheres, dessas meninas que ostentam aí o prazer de demonstrar toda a sua determinação dentro de um campo de futebol, onde a mulher também impõe hoje o seu crescimento com muita qualidade e muita garra e muita luta. Não existe propriamente cota para as mulheres nos esportes. Elas estão no esporte porque elas têm capacidade física e intelectual para estarem lá. E há uma particularidade interessante. A seleção feminina de futebol do Brasil é uma das melhores do mundo. Por 8 anos eu estive na seleção brasileira, por 7 desses anos eu fui a capitã, disputei 2 Olimpíadas, disputei 2 Copas do Mundo, fui campeã pan-americana no Rio de Janeiro em 2007, com o antigo Maracanã com 70 mil pessoas. E nós temos um atleta que se não for a melhor, é uma das melhores atletas de futebol feminino do mundo, que é a Marta. Eu acredito que quanto mais as mulheres consigam acesso a esferas, atividades, círculos que eram exclusivamente masculinas, mais a sociedade como um todo ganha muito. E há aqueles que acham que o futuro da humanidade é um futuro feminino. De forma que essa participação da mulher nos esportes, sobretudo no futebol, que é um esporte de alto rendimento,
ela é altamente benéfica, né? Ela só ajuda efetivamente a entender que o futuro da humanidade é um futuro de tolerância, não é? É um futuro de respeito pela diferença, não é? De reconhecer a riqueza que tem na diversidade de gêneros, não é? Quanto mais crescem as oportunidades sociais, a educação, a cultura, mais todas as pessoas têm oportunidades de fazer tudo aquilo que é possível se pensar numa sociedade, né? Todos nós crescemos, como diz a música de Caetano Veloso, para sermos livres e felizes. Eu acho que essa é a tese, né? Tudo aquilo que contribui para a liberdade e a felicidade das pessoas é válido, né? E essa deve ser realmente a nossa divisa. Como dizia aquele humanista Terêncio, nada que é humano me é estranho. Hoje, essa máxima se aplica como nenhuma outra a cada um de nós como seres humanos, independentemente de gênero, de sexo, de classe, de raça, de religião e assim por diante.